Eu dediquei apenas 1 hora por dia lendo a Bíblia e deixando o celular de lado, deixando o Instagram, o Facebook, o TikTok e também o YouTube de lado durante um mês. E eu vou te mostrar nesse vídeo qual foi o resultado que eu obtive no meu lado espiritual fazendo a leitura bíblica diária todos os dias. Olá, eu sou o Pastor Leonardo e nesse vídeo eu quero te contar como foi a minha experiência durante 30 dias lendo a Bíblia e deixando o celular de lado. No ano de 2017, eu estava passando por um período de transição de novo convertido para um crente mais maduro. Mas para me tornar um crente maduro de verdade, eu precisava ter o hábito de ler a Bíblia todos os dias. E todos aqui que já são crentes mais antigos ou não, sabem a dificuldade que é de você ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias você tem muitos afazeres. Então, eu resolvi provar para mim mesmo que ler a Bíblia não era falta de tempo, mas sim falta de prioridade. Muitas das vezes nós dizemos, eu não vou ler a Bíblia agora porque eu tenho uma louça para lavar. Eu não vou ler a Bíblia agora porque eu tenho uma casa para varrer. Os homens têm um trabalho a fazer. Eu vou fazer alguma coisa agora e depois, quando eu tiver um tempo, eu leio a Bíblia. E esse tempo, ele nunca chega. Na maioria das vezes, você deixa o tempo para ler sempre no período da noite e você acaba dizendo que vai só cochilar e acaba dormindo e não lê a Bíblia e muitas das vezes também nem ora. E foi assim que eu comecei a pensar. Eu preciso amadurecer um pouco na fé. E para me amadurecer na fé, eu preciso ler a Bíblia e ter o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Então, eu comecei a praticar algo diferente. Todas as vezes que eu acordava pela manhã, eu não ia beber água, tomar café ou fazer qualquer outra coisa, nem mesmo as minhas necessidades, eu iria fazer antes de ler a Bíblia. E eu tinha um propósito, era ler 10 capítulos da Bíblia todos os dias de manhã e depois eu iria fazer qualquer outra coisa. Eu poderia mexer no Facebook, eu poderia mexer no WhatsApp, eu poderia mexer no YouTube, no TikTok, Instagram e tantas outras redes sociais. E fazer também as coisas que eu deveria fazer no meu dia a dia. Mas o meu dia não podia começar sem antes ler a Bíblia. Durante 30 dias eu pratiquei isso. Então, no primeiro dia que eu estava lendo a Bíblia, foi algo diferente para mim, porque eu estava começando um propósito. Primeiro dia foi algo que eu comecei a descobrir coisas novas na Bíblia. Foi o dia que eu comecei a me apaixonar por muitas histórias bíblicas dentro dos 10 primeiros capítulos que eu li naquele dia. O segundo dia já não foi tão fácil. No segundo dia, eu comecei a ler genealogia. E a genealogia cansava um pouco para quem quer iniciar a leitura bíblica. Mas eu não desisti. Então, eu fui para cima, continuei lendo, cheguei ao capítulo 20. Do capítulo 12 ao capítulo 20, eu já comecei a gostar um pouquinho mais do que o capítulo por número 6 e também o capítulo por número 10 de Gênesis. Então, eu continuei lendo porque a história era a história de Abraão. Então, quando eu cheguei ali no capítulo 12, a história de Abraão foi me apaixonando pela Bíblia. E aí eu fui seguindo aquela cronologia que eu tinha programado para ler. Quando chegou o terceiro dia, eu já me inspirei mais ainda por causa da história de Isaac. O nascimento de Isaac e tudo mais. Então, fui levando cada dia eu fui levando cada dia de leitura como algo novo, como experiência nova. Só que a cada dia, essa fome, essa vontade de ler mais, que quem é leitor da Bíblia sabe, ela vai te dando cada vez mais vontade de descobrir qual vai ser a nova história, qual vai ser o novo personagem, porque a cada tempo que você está lendo a Bíblia, né, cada capítulo que passa, sempre entra um personagem novo. Quando eu entrei em Isaac mais velho, conhecendo Rebeca, a história de como eles se conheceram, eu fui me apaixonando cada vez mais e aquilo foi me intrigando para conhecer o próximo capítulo, até o período em que ele é enganado pelo seu sogro, o período que ele foge de casa, se encontra de novo com seu irmão. Tudo isso foi me gerando uma expectativa de voltar no outro dia. E todos os dias, quando eu acordava, eu estava lá para ler a Bíblia.
E cada dia a experiência de ler a Bíblia de uma forma diferente, com a vontade de realmente ler e entender o que está sendo escrito. E claro, sempre pedindo antes de ler o auxílio do Espírito Santo para que eu pudesse compreender, gerou consequências admiráveis na minha vida. Porque, primeiro, eu não tinha desejo, como novo convertido, de ler a Bíblia. Porque eu sempre tinha alguém para pregar para mim, eu sempre tinha alguém para me ensinar o que eu precisasse saber sobre a Bíblia. Qualquer história que eu tivesse dúvidas, eu ia perguntar ao meu pastor, eu ia perguntar para minha mãe, eu ia perguntar para alguém. Só que no dia que eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ter discernimento de muitas coisas. Eu comecei a ter uma visão mais aberta sobre alguns assuntos. Então a leitura bíblica, ela me deu uma visão panorâmica das coisas. Porque quem lê a Bíblia dificilmente é enganado por qualquer um, porque ele conhece o que está escrito na palavra de Deus. Só que o que realmente me marcou nesses 30 dias que eu estava iniciando a minha leitura bíblica foi o dia 20 ao dia 30. Porque a partir do dia 20 ao dia 30, eu comecei a ser guiado pelo Espírito Santo a colocar um louvor de fundo para que eu continuasse a minha leitura bíblica todas as manhãs. E aconteceu algo inacreditável. No dia 20 ao dia 30 da minha leitura, eu ouvindo o louvor, eu começava a chorar sobre as páginas da Bíblia. E enquanto eu chorava, eu sentia um quebrantamento. E eu conseguia entrar dentro de textos com a minha mente. E aquilo ia se formulando como se as palavras que ali estivessem fossem palavras vivas, e realmente são. Porque tudo que a palavra estava dizendo naquele momento, embora eu não tivesse tanta compreensão, eu começava a sentir em mim. Eu comecei a sentir o peso dos meus pecados a partir daquele momento. Porque aquela palavra ela já fazia parte do meu cotidiano. Ela já fazia parte da minha vida. Então, essa experiência com a leitura bíblica e o louvor, conforme o Espírito Santo me guiou, foi algo que me fez pesar os meus pecados. E aí eu fui entendendo o amor de Deus, a graça divina e a misericórdia divina. E daí então eu comecei a me comportar diferente. Nessa época, eu ainda não era pastor, eu era apenas um novo convertido em uma transição para um período que eu precisava amadurecer mais na fé. Eu já tinha 6 meses de igreja e nesse período eu resolvi tomar essa atitude. E foi aí que eu comecei a mudar os meus hábitos. Falava palavrão, já não falava mais. Escutava música secular, já não escutava mais. Gostava de andar sem camisa, parei de andar sem camisa. Me senti incomodado com tudo aquilo que me trazia conforto. E foi aí que foi entrando o período da libertação. Porque não há libertação fora da palavra de Deus. Não vai ser um pastor que vai impor a mão sobre a sua cabeça e vai dizer que você está liberto. Não. O que vai dizer que você está liberto ou não é a palavra de Deus. A régua para a libertação de qualquer ser humano é a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, quiser vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que a palavra diz, e fora isso, não tem nenhuma imposição de mão que te liberte, mas sim a palavra de Deus. E se você quiser um cronograma de como começar a sua leitura bíblica para que não fique enfadonha para você, mas que você consiga compreender o que está lendo para poder gerar o mesmo sentimento que houve em mim, comenta aqui embaixo que eu faço outro vídeo explicando qual a melhor forma de ler a Bíblia para que você tenha uma melhor compreensão dela e isso faça com que você tenha fome de ler a palavra de Deus.